Eu não aguento mais. Foi essa frase que eu falei para Deus ultimamente. Porque às vezes você se pega pensando, se perguntando, né? Tentando encontrar uma resposta, mas parece que nada é suficiente. Parece que você está preso em um lugar, por mais que você. É como se você estivesse no meio de uma multidão, cheio de gente, rodeado de pessoas. Você gritasse tanto, 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 mas gritasse tão alto que mesmo assim ninguém consegue te ouvir. Foi esse sentimento que me pegou ultimamente, a ponto de eu falar para Deus: eu não aguento mais, Senhor. Eu preciso de uma resposta, de um direcionamento. Eu preciso que o Senhor me dê um sinal, um conforto. Porque é difícil, a gente sabe, essa situação de vida adulta, de enfrentar os problemas, de tentar correr atrás, de buscar uma solução, de buscar uma resposta e mesmo assim você não encontrar. É como se tudo que você fizesse na vida, no dia a dia, não tivesse mais sentido. É como se você, por mais que tentasse enxergar tudo positivamente, por mais que você tente se esforçar, por mais que você tente encontrar motivos para sorrir naquilo, é como se não fizesse mais sentido. É como se todas as coisas e tudo ao seu redor estivesse contra você, te impedindo de dar um passo à frente, né? E aí a gente se sente preso, a gente se sente cansado, a gente se sente esgotado, a gente se sente exausto, a ponto de a gente estagnar, paralisar. E aí a gente fica pensando, mas não é possível o que está acontecendo comigo. Eu não acredito, não é possível que não tenha uma solução, né? Então, se você já passou por isso, está passando por isso, você sabe. Sabe o quanto é difícil você tentar sair de um lugar, tentar dar um passo à frente, mas não conseguir de jeito nenhum. Isso é horrível porque você está dando o seu melhor, você está se esforçando, você está entregando tudo de você e é como se o universo, as coisas ao seu redor, fizesse com que você não tivesse nenhuma chance de progredir, nenhuma chance de tentar sair daquela situação. E aí chega um momento em que você se questiona se por que está acontecendo aquilo com você, o porquê que tem sido assim, será que não há uma maneira? Eu acho que é nesse momento que a gente deve buscar se achegar a Deus e falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu não aguento mais. E tá tudo bem você estagnar, você paralisar e chegar ao seu limite, tá tudo bem. Tá tudo bem porque só quem sabe, só quem conhece o seu interior, a sua vida, a tua trajetória é você, você e Deus. Então, por mais que você esteja enfrentando uma situação difícil, por mais que você tente comentar com alguém, com um amigo, né? Aquilo acaba que não tendo nenhuma mudança, né? Porque você sabe que só você sabe o que você está passando. Só você sabe o quanto se esforçou muito para chegar aonde chegou e mesmo assim ver tudo desmoronar, tudo cair por água abaixo. E eu acho que é válido, sim. A gente tem que se perguntar a Deus o porquê que está acontecendo isso, por que ainda não tive nenhum progresso, nenhuma melhora, né? Não é fácil nossa vida de adulto, não é fácil a gente lutar, batalhar, a gente se esforçar, entregar o melhor que a gente tem, empregar o máximo de esforço no resultado que a gente espera obter e mesmo assim ter um resultado negativo, né? Ao redor do mundo, milhares de pessoas passam por problemas em diversas situações. Cada uma tem sua rotina, sua vida, cada um tem a sua história, né? Mas é difícil porque é como se estivesse dando certo para todo mundo, menos para você, né? É como se não fizesse mais sentido você tá tentando guiar aquele caminho da sua forma, do seu jeito, com seu esforço, da sua maneira. Mas a Bíblia fala que os justos, eles sofrem aflições, eles sofrem problemas, eles enfrentam dificuldades, né? E aí tá tudo bem a gente
Nem sempre a gente tem que levar a situação com um sorriso no rosto. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque faz parte da trajetória, da jornada, a gente chegar ao nosso limite, a gente chorar, faz parte a gente chorar, faz parte a gente pensar em desistir, faz parte a gente desabafar, né? E aí só nos resta seguir em frente acreditando que um dia as coisas vão melhorar, né? Um dia após o outro haverá possibilidade de que essa situação que você está passando, ela venha melhorar e você possa voltar a sorrir, né? Porque não é fácil, gente. Você tá tudo de si, você tentar se esforçar todos os dias para buscar melhorar, tanto melhorar a sua vida, como se melhorar como pessoa e mesmo assim não obter resultado nenhum, né? Aí você vê as pessoas conseguindo, você vê as pessoas prosperando e só você não, você sente que tá ficando para trás. É como se você tentasse progredir, dar um passo para frente, mas alguma coisa estivesse te puxando para trás. E a gente fica sem entender porque por mais que a gente esteja pedindo a Deus forças, a gente esteja todos os dias pedindo a Ele energia, pedindo sabedoria, pedindo forças para conseguir, para tentar progredir, é como se a vida estivesse colocando para baixo, né? É como se todos os problemas que você passa fosse o universo que estivesse destinando para você passar por aquilo e na sua cabeça fica parecendo que você não tem mais nem forças para conseguir se levantar daquela situação, né? Eu tenho me sentido assim, não sei se você já passou por isso, por alguma situação. Saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Mas é difícil a gente lutar contra situações que não estão no nosso controle, né? A gente só nos resta acreditar que tudo vai melhorar, que tudo vai passar. E ter esperança em dias melhores, né? Porque é isso que nos move, que nos dá combustível para continuar acreditando, para continuar lutando, né? Às vezes você está numa situação aqui agora, passando por determinados problemas, mas tudo pode acontecer depois, né? E você pode dar a volta por cima, você pode estar em outra situação, né? De uma outra maneira. Tudo isso serve para te moldar, né? Para nos moldar, para nos ajudar a olhar, a enxergar a vida de outra maneira. Neste momento, eu estou tentando me reerguer de uma situação que tem me deixado muito triste ultimamente, né? Assim como todo brasileiro, como toda pessoa no Brasil, tenho minhas dificuldades, meus problemas, mas ainda há situações em que eu fico tentando entender, que eu olho para trás e fico tentando perguntar a Deus por que aconteceu isso. Se estava indo tudo bem, né? Se eu estava me esforçando muito, se eu estava dando o meu melhor de mim, se eu estava dando o melhor de mim, mesmo assim não foi suficiente, né? Eu passei por uma demissão ultimamente, eu passei por uma demissão recentemente e isso me abalou muito, me abalou profundamente, porque acontece, às vezes a gente tá vivendo uma fase tão boa da vida, né? Não sei se já aconteceu com você. Creio que sim. A gente tá vivendo uma fase tão boa da vida em que tá dando tudo certo, tá indo tudo bem, né? Você tem idealizado muito, você idealiza muitos sonhos, muitos projetos na sua vida. E do nada, em um determinado dia, acontecem coisas que te deixam sem entender, né? Te deixam paralisados. E aí você fica se perguntando, mas por que estava indo tudo bem, né? Comigo tem acontecido isso ultimamente. Por isso que eu tenho questionado muito a Deus se quando que isso vai melhorar, porque já tem sido bastante difícil enfrentar tudo isso, né? Porque, poxa, você dá o melhor de si, primeiro, você se esforça muito, né? Para conseguir. Já é difícil você se esforçar muito para conseguir realizar um objetivo. E aí você consegue, realiza esse objetivo, você conquista, e aí você se esforça para tentar crescer, para tentar evoluir como pessoa, como profissional. Mas aí você se vê diante de uma situação em que parece que seu esforço não é suficiente. Né? Parece que seu esforço não significa nada, é irrelevante. Foi isso que aconteceu comigo. E aí do nada tava tudo bem, mas aconteceu alguma coisa para fazer você se questionar o motivo da sua produtividade, o motivo de você
Se existe no sentido de estar fazendo aquilo, né? Parece que por mais que você se esforçasse, por mais que você tentasse provar o quanto você é esforçado, dedicado, dá-se o melhor de si. Mas as pessoas não entendem, né? Não há reconhecimento, não há valorização. E aí você vê tudo aquilo que você construiu indo por água abaixo, né? Aí alguns projetos que você realiza, que você idealiza, que você tenta, que você conquista, do nada você perde, as coisas dão errado, a crise financeira vem, né? Os problemas surgem e aí você se vê numa situação bem complicada em que você pensa, meu Deus, como eu vou conseguir sair disso, né? Então, ultimamente eu tenho falado muito para Deus que eu tenho chegado no meu limite e eu preciso que Ele me ajude a sair dessa situação, né? Tenho tentado blindar a minha mente contra os pensamentos negativos, mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Só a gente sabe o quanto é difícil a gente tentar se reerguer mesmo quando a situação ela tá contra você, né? Mas o que nos resta é acreditar, é seguir em frente e é tentar entender e acreditar que logo logo tudo vai passar. Logo logo estaremos nos reerguendo novamente e que Deus ele fortalece os seus, né? Ele dá forças para que a gente consiga vencer os obstáculos, né? E alcançar a vitória que só Ele tem para dar, né? E aí eu tenho me lembrado muito da história de Jó, né? Na Bíblia tem que Deus ele fala na sua palavra, na Bíblia mostra a história de Jó, né? Que era um homem íntegro, Jó era um homem muito rico. Ele era um homem rico, ele tinha muitos bens materiais, né? Muitos servos, muita coisa ele tinha. Mas além de ser um homem rico, ele era um homem íntegro e fiel a Deus. Então ele era temente a Deus, ele agradecia a Deus por tudo e ele era um servo fiel a Deus. Até que em determinada fase da sua vida, Jó ele se vê numa situação em que ele perde tudo, ele perde os seus filhos morrem, né? Ele perde os seus bens, todo o seu patrimônio ele acaba perdendo e do nada ele se vê numa situação ali em que antes ele era um homem muito bem respeitado, muito bem visto, tinha muito poder, muitos bens, era uma pessoa de alta patente, de causar uma boa vista, uma boa impressão aos olhos de qualquer um. Era um homem admirável. Mas, quando Jó perde as suas coisas, os seus bens, seus filhos, ele se vê numa situação bem complicada, né? E aí, ele, ele fica se perguntando a Deus por que aconteceu isso. Por que a situação se voltou contra ele, sendo que ele não tinha feito nada de errado, né? E aí, muitas vezes é isso que a gente fica se perguntando, mas eu não fiz nada de errado. A gente fica perguntando para Deus, o que será que eu fiz de errado para estar acontecendo isso comigo, né? Mas essa história só nos mostra que nem sempre as situações que enfrentamos, os problemas que passamos, nem sempre isso não é castigo. Não é. Às vezes é Deus preparando você para que você esteja pronto lá no futuro para Ele te dar algo melhor, né? E aí, voltando para a história de Jó, ele se permanece fiel a Deus mesmo nessas aflições, né? E aí ele se vê diante de uma situação em que ele fica lembrando do seu passado, tentando entender, tentando encontrar respostas, mas não consegue. E aí ele questiona Deus por que aconteceu isso com ele, né? E aí a gente entende que o ser humano é assim, a gente é assim, não tem como a gente tentar criar respostas, porque às vezes não há, por mais que a gente busque, não há respostas. Mas Deus, ele fala para Jó que ele tem sido um homem muito bom e fiel e é por isso que Deus está preparando algo melhor para ele. Então essa história de Jó nos mostra isso. E de fato, sim, e além de Jó perder todos os seus bens, seus filhos e todo o seu patrimônio, ele ainda passa por uma enfermidade muito triste, que acomete todo o seu corpo. E aí o ser humano, quando chega nesse estado, dá vontade de quê? De morrer, né? De desaparecer desse mundo. Então, a verdade é que na Bíblia, a Bíblia relata que Jó ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Então, ele deseja não ter morrido. Só que Deus estava preparando ele para algo melhor, para algo maior, né? Porque ele estava naquela situação onde ele, mesmo tendo sido fiel a Deus, mesmo tendo praticado bem, mas ele perdeu tudo, mesmo ele não tendo feito nada de errado.
E aí vem os amigos de Jó tentar consolar ele, mas às vezes as pessoas vêm para tentar nos ajudar, só que acabam machucando a gente, né? Então os amigos de Jó, a Bíblia fala que eles vêm para tentar consolar ele, mas quando eles chegam a Jó, eles falam que ele está passando por aquilo porque ele fez algo de errado. Ao invés dos amigos virem para tentar consolar, eles vêm para colocar Jó para baixo, julgam ele, falam que ele cometeu alguma coisa de errado e por isso que ele está pagando daquela maneira. Só que não é assim, né? Não é assim. Então eles julgam eles julgam a Jó e dizem que ele tem sido culpado por tudo aquilo que está acontecendo. E é assim na nossa vida. As pessoas não sabem da nossa história, não sabem o quanto a gente tem se esforçado, não sabem o quanto tem sido difícil, mas ao invés de oferecer assim uma palavra de consolo, de conforto, elas vêm para julgar a gente, né? Vêm para apontar o dedo, para apontar erros, né? E fazer a gente se sentir pior do que a gente se sente. Só que Deus conhece a nossa história, só Ele sabe o quanto a nossa batalha significa para Ele, nossa luta, nossa história. Né? E aí a Bíblia relata lá no texto que a história de Jó ela tem uma reviravolta. Né? Deus vendo aquele sofrimento, não age naquele momento, mas decide agir na hora certa e no momento que Ele determinou. E aí Deus abençoa Jó de uma maneira tão grande que ele restaura a saúde de Jó, ele restitui tudo em dobro que Jó perdeu. Ele dá muito mais filhos do que ele tinha, dá muito mais bens, mais riqueza do que ele perdeu. E aí ele mostra que a resiliência, a história de Jó ela nos mostra que enfrentar os problemas, as dificuldades com fé, paciência e esperança nos leva a lugares inimagináveis. Então, foi essa história que me fez refletir bastante e tentar acreditar em Deus, que Ele tem um propósito melhor para a minha vida, para a vida de todos aqueles que estão passando por situações semelhantes. E é essa história essa situação que eu vim compartilhar com vocês, essa reflexão que me deixou assim bastante pensativa. E eu tenho, se você está passando por isso, ou passou, sinta-se acolhida, sinta-se acolhido. Saiba que você não está sozinho na caminhada, tá? Saiba que tudo que você está passando agora, lá na frente tem um propósito maior. E as respostas que você não consegue encontrar agora, no momento certo, Deus vai te dar a resposta. E é isso. Agradeço muito se você chegou até aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!